Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Chegamos ao final da nossa série de como investir na prática, desde a escolha à compra dos ativos. No primeiro vídeo, a gente entendeu quais são pontos fundamentais para que você se torne um investidor de verdade. E para isso é preciso ter resiliência, constância e frequência, além de saber o que você realmente pretende quando faz os seus investimentos. No segundo vídeo, a gente entendeu o que é um fundo imobiliário, como a gente procura e analisa esse fundo imobiliário para ver se vale a pena fazer parte da nossa carteira. No terceiro vídeo, a gente entendeu o que é uma ação, como a gente faz a procura e a escolha dessa ação para fazer parte da nossa carteira. No vídeo de hoje, a gente vai ver os BDRs e os ETFs, que é uma forma de você diversificar os seus investimentos no exterior, sem precisar tirar dinheiro do Brasil. Ou seja, é uma forma menos complexa de você fazer investimentos no exterior. Você vai estar investindo em dólar, só que sem precisar fazer transferências para fora. Mas antes disso, deixa aqui nos comentários se você já escolheu a sua ação e qual o motivo de você ter escolhido essa ação. Eu sou Marcelo do Carteira Racional e vou levar você nessa jornada. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um BDR e o que é um ETF. Um BDR é um recibo que representa ações de outros países. No geral, são ações americanas. Eles podem ser patrocinados ou não patrocinados. O patrocinado é quando uma empresa de fora do país quer colocar as suas ações na Bolsa de Valores brasileira. Ela pode fazer isso de dois jeitos, fazendo um IPO ou então por meio de um BDR, que é muito mais simples. Ela vai procurar um banco, esse banco vai emitir esses recibos no Brasil e ele vai representar ações dessa empresa lá no exterior. Os não patrocinados é quando um banco ou uma corretora compra ações de empresas de fora do país e emite recibos na Bolsa Brasileira para representar essas ações. E não tem nada de legal nisso, a forma de se fazer é a mesma. Só que numa, a empresa quer colocar as suas ações no mercado brasileiro e na outra, mesmo ela não tendo essa intenção, essa ação pode ser negociada aqui no país. Os BDRs, como representam ações do exterior no Brasil, também recebem dividendos. Por exemplo, eu tenho ações da Nvidia, que é uma empresa de tecnologia, e eu recebo dividendo desses BDRs que eu tenho da Nvidia. Além da facilidade que o BDR traz, ele traz uma outra facilidade também. No mercado americano não existe lote de 100 ações, você pode comprar uma ação, ou você pode fracionar essa ação, você comprar meia, comprar um décimo dessa ação. Por isso que algumas ações são muito caras. Por exemplo, a ação da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, custa $457, daria quase R$ 2.000 uma ação. Então o BDR acaba facilitando isso também. Você compra uma fração dessa ação e investe nessa empresa. Agora, o que é um ETF? Bom, um ETF se assemelha muito a um fundo, ou seja, ele investe em ativos. Pode ser cripto, pode ser moeda, pode ser títulos públicos do exterior, pode ser ações, pode ser índices. Esses ETFs encapsulam esses ativos, fracionam ele e revendem no mercado. Os ETFs podem ou não pagar dividendos, depende do ETF que você está investindo. Alguns que você investe, eles só valorizam. Por exemplo, eu tenho um ETF de Ethereum, porque eu acho muito complexo ainda investir em cripto. Então eu preferi comprar um ETF que é mais simples e você está investindo na moeda do mesmo jeito. Ela vai oscilar de acordo com a oscilação da moeda. E no geral é isso que acontece com os ETFs. Eles representam esses ativos e quando esses ativos oscilam no mercado, eles também oscilam. O preço sobe ou cai. Agora que vocês entenderam o que são BDRs e ETFs, vamos dar uma olhada como é que a gente procura esses ETFs e esses BDRs, como a gente analisa eles para ver se faz sentido fazer parte da nossa carteira. Bora lá? Bom, mas antes de fazer a compra dos ativos, eu só vou explicar para vocês qual que é a minha estratégia. Isso aí vai depender de cada um, como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Vocês vão sentar e vão entender para que vocês querem esse dinheiro, por que vocês vão usar esse dinheiro. No meu caso, eu estou montando uma carteira previdenciária. Estou pensando em quando eu me aposentar, quando eu parar de trabalhar, eu conseguir viver dos dividendos desses investimentos. Eu conseguir reinvestir e ter uma vida confortável com esses investimentos. A ideia não é ficar milionário, trilionário, bilionário. A ideia é eu ter uma vida confortável na minha velhice. A minha estratégia de investimento vai nesse sentido. Cada um vai ter a sua estratégia de investimento, então vocês têm que analisar, como eu falei para vocês no primeiro vídeo,
para que vocês querem esse dinheiro, e dependendo de por que vocês querem esse dinheiro e para que vocês querem esse dinheiro, vocês vão ter as suas estratégias de investimentos diferentes da minha. Se for previdenciária, pode ser parecida com a minha, não necessariamente igual. Então a ideia é a gente fazer os investimentos de acordo com aquilo que a gente deseja com esse dinheiro. Por que a gente está investindo esse dinheiro? Então isso vai te fazer você procurar a melhor estratégia de investimento. No meu caso, a maior parte dos meus investimentos são em renda fixa, fundos imobiliários e ações. Eu tenho algum investimento no exterior, em BDR, e tenho algum investimento em ETFs, mas a maior parte está em renda fixa, fundos imobiliários e ações, nessa proporção. Maior para renda fixa, um pouco menor para renda variável no caso dos fundos imobiliários e um pouco menor ainda para renda variável de ações. Vou continuar nessa estratégia. Então, os ativos que eu estou comprando são ativos que eu já tenho na minha carteira. Eu só estou montando essa carteira pública para vocês acompanharem e a gente discutir aspectos de investimento que refletem nesses ativos, para o bem ou para o mal. Então, vamos lá para a compra dos ativos. Então, para procurar essa listagem de BDRs e ETFs, a gente vai procurar um site que tem essa listagem com as cotações, para a gente poder olhar o preço e ver algum outro indicador que tem nessa listagem. Então vamos lá, ó. Lista de cotações e BDRs e ETFs. Para ela, vamos lá. Eu já tinha olhado antes, tá? A gente tem uma lista que ela vai ajudar bastante, que tem a cotação desses indicadores aí, tem o número do ticker, nome da empresa, então essa lista que está aqui na InfoMoney é bem legal. Vocês podem usar também a listagem que está na B3. A questão da listagem que está na B3 é que ela só traz o ETF e o ticker dele, e traz algumas informações de rentabilidade nos últimos meses, nos últimos anos. Você pode juntar as duas aí, usando o Excel você junta as duas, tá? E aí você consegue ter mais informações sobre esses indicadores. Tá? Então, aqui você consegue pegar a cotação, nesse site aqui da InfoMoney eu consegui a cotação, no da Genial também tem, mas ele é mais difícil de copiar e colar dentro do Excel. O da InfoMoney ele é mais fácil, mais prático para colar, você só copia e cola. Da Genial você vai ter um pouquinho de trabalho para poder ajustar o Excel. Tá? Então vamos aqui entrar no site da InfoMoney. Não é propaganda, tá? Não estou ganhando nada para isso, mas eu consulto bastante esse site aqui para algumas informações. Não quero ver propaganda. Vamos lá, então a gente chegou aqui ó, na listagem do BDR, tá vendo? Ó? Você consegue ver o nome do ticker, o nome da empresa, qual que é a cotação, a variação diária, a variação nos últimos 12 meses, qual que é o volume médio diário de negociação, e ele é facinho de você copiar e colar. Então você copia aqui, ó. Toma cuidado para não copiar o site inteiro, tá? Porque para baixo aqui tem um monte de entrevista, propaganda, então mais sobre BDRs. Se vocês depois quiserem consultar para entender melhor como é que funciona, então você simplesmente vai dar aquele Ctrl C, vir aqui no seu Excel e pode dar um Ctrl V que ele já vai colar. Vamos lá colar agora a próxima página. Então a gente vai para a próxima página. Copiar. Vou colar aqui embaixo. Tá vendo aqui que veio o nome, né? Você pode excluir agora ou excluir depois, tá? Daí você vai copiando e colando até acabar os BDRs. Depois que acabou os BDRs, você vai para os ETFs, tá vendo? Você tem aqui uma listagem só com ETFs. E você vai fazer a mesma coisa, ó, só copiar e colar esses ETFs lá. Tá? Vou mostrar um negócio para vocês ajustarem aqui essa listagem. Tá vendo que tem o nome? Cuidado para não clicar no hiperlink lá que você acaba indo para a cotação. Tá vendo que tem o nome, o ticker junto com o nome da empresa. Tá? Aqui como é que vocês fazem para separar? Vamos inserir uma coluna aqui. Vamos marcar esta coluna, você vai em dados. Em dados a gente vai, ó, texto para colunas. E aí você vai em largura fixa. Por quê? Porque o ticker ele tem sempre a mesma quantidade de caracteres.
São 4 letras e 2 números. Então vai ser facinho de separar isso aqui. Você dá um avançar e aí, ó, vê bem onde está a marcação, ó, do final do BDR aqui, ó, que é o 34. Então você dá um clique aqui, ó, ele já marcou para segregar essa coluna aqui. Então ela vai dividir em duas essa coluna. Dá um avançar e dá um continuar. Aí fala que já existe dados aqui, deseja substituí-los? Ok, sim, você deseja. Então agora você tem o ticker, que é o nome do ativo. Então você tem o ticker agora. E aqui você tem a empresa. Tá? Beleza. Vou mostrar um negócio para vocês que vocês podem fazer para evitar com que fique clicando aqui, vai abrir um hiperlink, aí vai abrir uma outra página, tá? Você marca tudo aqui, vai com o botão direito, está vendo? Ó, remover hiperlinks. Pronto, todos os hiperlinks removidos. Agora, ó, não adianta, clicou aqui, não vai ter problema. Esse aqui já não é um hiperlink mais, já dividiu, então não vai clicar aqui. Então agora você pode fazer a escolha dos seus ativos. Vamos colocar só um filtro aqui, ó. Mas se você quiser classificar por preço, já está aqui, ó. Você analisar, já que a gente está investindo apenas R$300, a gente tem que dividir bem esse valor aí. Tá? Então aqui você vai encontrar todos os BDRs, patrocinados ou não patrocinados, que existem na bolsa. Beleza, depois de copiar tudo, ó, vai ficar assim a sua planilha, ó, tá vendo? Com o BDR, eu deixei o hiperlink aqui ainda no meu, BDR, qual que é a empresa, qual que é o preço, qual que é a variação diária e qual que é a variação nos últimos 12 meses desse ativo, qual que é a negociação diária. Tá? Por aqui você vai começar a fazer a escolha dos seus ativos. Tá? E aí, quando você vai escolher um BDR, presta atenção só numa coisa. Existem BDRs de ETFs também. Tá? Então, você tem que entender se é um BDR de uma empresa ou se é um BDR que está replicando um índice no exterior, mas que não é negociado no Brasil. Tá? Então, ele pode ser um BDR de um ETF lá do exterior. Você presta atenção nessa situação porque você pode estar olhando um BDR achando que está analisando uma empresa e, na verdade, ele é um índice lá de fora. Tá? Então, preste bastante atenção nisso na hora que você está fazendo essa análise. Quando vocês forem analisar um BDR de uma empresa, é exatamente igual você faz a análise de uma ação. Então, você vai usar aqueles indicadores que eu falei para você lá, preço sobre lucro, ROIC, ROI. Você pode também usar o valuation. Você pode usar o BEST como é usado no Brasil? Até pode. Só que quando a gente olha para empresas lá de fora, que são desses segmentos, no geral, e principalmente como a gente tem muita empresa americana dentro desses BDRs aqui, eles são muito regionalizados. Tá? Então, você pode até olhar para algumas empresas de transmissão de energia, de telefonia, mas as empresas, por exemplo, os bancos que você olha lá fora, tem que tomar bastante cuidado, por quê? Porque os bancos, além de serem muito regionalizados, eles também são bastante setorizados. Então tem bancos que são especializados em empréstimos de imobiliários, tem outros bancos que são mais especializados na questão do varejo. Então existe essa segmentação entre os bancos. Não é como no Brasil que a gente tem 4 grandes bancos que fazem de tudo, eles são chamados de bancos múltiplos, né? Lá, no geral, você não tem bancos múltiplos, são poucos bancos múltiplos e a maior parte eles são bancos segmentados, ele atende apenas um segmento da economia, não atende todos os segmentos da economia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado só quando você olha para bancos. Mas empresas de telefonia, por exemplo, você pode olhar, tem uma empresa gigante lá, que é a TIT, não é uma recomendação de compra, é uma empresa que faz parte desse setor, que no Brasil o Barsi, né, que é o maior investidor individual da Bolsa de Valores, classificou como BEST, né, que está dentro daquelas empresas lá de bancos, energia, saneamento e seguridade e telefonia. Quando você olha para um ETF, aí você tem que olhar um pouco mais de cuidado, porque ele parece um pouco com um fundo imobiliário, tá? E você vai olhar esses ETFs nas gestoras que criaram esses ETFs. Você não vai entrar, por exemplo, não é uma empresa para você analisar, não é um fundo que vai ter um RI lá para você analisar, você vai ter que entrar na gestora, então você vai ter que descobrir qual que é a gestora desse ETF. Se você digitar lá o ticker do ETF, você vai descobrir qual que é a gestora desse ETF.
E descobrindo a gestora desse ETF, você vai olhar e analisar esse ETF. Você vai analisar esse ETF, no geral, como se fosse um fundo. Então, um fundo, como se fosse um fundo de ações ou um fundo imobiliário. Então, você vai usar esse ETF nesse formato. E, aliás, existem ETFs que são segmentados também, igual são os fundos imobiliários ou fundos no Brasil. Tem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos imobiliários que são voltados para o setor de CRIs e CRAS, então só de recebíveis, fundos imobiliários que são voltados para o setor de imóveis. Então você vai encontrar ETFs também nesse formato. Aí é uma forma de você investir nesse segmento no exterior, aqui do Brasil, sem precisar fazer a transferência de dinheiro para fora. Uma outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que os ETFs, nem todos pagam dividendos. Tem ETFs que você vai acompanhar apenas a valorização desse ETF. Como eu disse para vocês, eu tenho um ETF de Ethereum que ele não me paga dividendos, ele só vai valorizando ao longo do tempo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes se você vai comprar um ETF que ele não paga dividendos e você está esperando receber dividendos, você pode ter uma surpresa não muito agradável. Não porque ele não vai render no longo prazo, mas no curto prazo, talvez ele caia, ele vai ter uma oscilação grande, principalmente se são essas criptomoedas, eles têm uma oscilação bastante grande. Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado só com isso, tá? Entender se o ETF paga ou não paga dividendos, para você fazer uma análise. Mas ele é bem parecido com como você faz uma análise de fundo, tá? Parecida com um fundo imobiliário. Bom, depois de vocês fazerem as análises aí que a gente já fez, análise de fundos imobiliários, de ações, vocês já viram um pouquinho de BDRs e de ETFs. A gente vai partir para a compra dos nossos ativos, né? Então vamos lá para a gente comprar os nossos ativos efetivamente e ver como a gente vai fazer esses investimentos. Então, pessoal, a gente vai lá para a corretora agora, para o nosso app da corretora. Eu uso da XP. Agora todo mundo vai descobrir minha senha. Entrar. Eu uso da XP, mas vocês podem usar o app que vocês quiserem aí, de corretoras. Aí tem da Genial, tem da Rico. Então fiquem à vontade para usar aqueles que vocês quiserem. Tá? Então essa aqui é a primeira página, que é o home, onde vai ter... Quando você tiver dinheiro investido, dinheiro em conta, você vai aparecer ela aqui. Né? Aqui é a página que você olha como estão seus investimentos e tem alguns produtos aqui nessa página, sugestões de investimento, que você pode investir em fundos, algumas coisas que a XP oferece para você. E aqui está o valor que está investido, né? Está zero por enquanto. Aí a gente tem a página da conta, né? A página da conta de vocês. A gente tem lá a conta normal zerada e a conta investimento com os R$300 para a gente começar a investir. E aqui embaixo tem os produtos aí, cartão de crédito, tem Open Finance, então essas coisas normal que tem numa conta bancária. Aqui na parte de investimentos você tem uma sugestão aqui de algumas ações para olhar, tá? Mas você também pode montar a sua própria carteira. Então você vai colocando aqui os ativos que você quer. Aí aqui embaixo vocês conseguem ver alguns outros ativos, alguns outros tipos de investimentos para fazer. Então vamos lá para a compra do ativo, vou continuar na minha estratégia, vou comprar minha MRFX11. Aqui é um ativo que eu já tenho na minha carteira, vou continuar na minha estratégia, então é só digitar lá o nome do ativo, né? MXRF11, e digitar nele que ele vai cair na página para você fazer lá a compra. Então aqui você vai ver algumas coisas da compra, e você pode fazer qualquer quantidade de ativos que você quer, você vai escolher, olhar o valor, escolher o valor que você quer, então é aqui que a gente faz a compra efetiva desses ativos. Aqui a gente tem uma oferta, né? Então aquele book de ofertas que eu falei para vocês, que a gente usa aquela estratégia do tape reading. Então essa é a carinha que a gente tem aqui da plataforma para fazer a compra. Tá? Então vamos olhar aqui, a gente não tem nem ordem nenhuma, né? Para vocês verem, a gente não comprou nada, então vamos fazer a compra aqui do ativo. Tá? A gente vai comprar a ordem limitada, porque limitada? Porque a gente vai escolher qual que é o valor que a gente vai pagar. Se a gente colocar mercado, ele vai comprar no valor que tiver no mercado, e aí você pode perder dinheiro com isso. Então colocamos limitada. Agora a gente vai dar uma olhada
Vai colocar a quantidade que a gente vai querer comprar. No caso, eu vou investir mais nesse fundo imobiliário, comprar 20 cotas desse fundo imobiliário, vou colocar o preço um pouquinho abaixo do que está a cotação, colocar ela até amanhã, né? Então até o dia 30, no caso eu gravei esse vídeo no dia 29, até o dia 30. E vamos dar uma olhada no book de ofertas aqui, para a gente ver se está legal o preço que a gente colocou. Então a gente pode ver que tem ofertas de compra bem abaixo do que está a cotação no mercado e ofertas de venda um pouquinho acima do que está a cotação no mercado. Eu vou colocar um centavo abaixo aqui do que está a oferta de venda maior, a menor, na verdade, né? E vamos esperar para ver se a gente consegue comprar nesse valor aqui de 9,53. Tá? Lembrando, no dia 30 aqui, a gente vai manter até amanhã essa ordem de compra. Depois que você preencheu essas informações aqui, é só clicar em comprar, que ele vai enviar a ordem de compra para B3 e ele vai ficar lá aguardando ser executada essa ordem de compra. Vamos confirmar nossa ordem, né? A ordem de compra foi enviada, agora a gente vai lá para a ordem para dar uma olhada lá, ó. Tá registrada na B3, então está aguardando ser executada esta ordem de compra. Tá? E aí vamos comprar um outro ativo. Eu vou continuar na minha estratégia também de comprando ações. Eu vou comprar ação da Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Já falei para vocês também, tenho ações da Taesa. Só que em vez de comprar um lote de ações da Taesa, que seriam 100 ações, então não daria para a gente comprar. Uma ação da Taesa hoje está na faixa de R$11, então a gente teria que ter R$1.000 para comprar um lote. E a gente não tem esse dinheiro todo, né? Lembra que a gente está montando a nossa carteira com R$300. Olha só, mostrar para vocês. A hora que você clica lá em Taesa, né, ela já vai abrir já com 100 ações. Então, assim, você teria que ter essa grana para comprar as ações da Taesa. Então, como a gente vai fazer? A gente vai comprar no mercado fracionado. Existe um mercado fracionado que vende de uma em uma ação na Bolsa de Valores. Tá? Então, a gente vai digitar o mesmo número do ativo, né? Aí você vai escolher um ativo que tem um F na frente, lá no finalzinho dele, que ele é fracionado. No meu caso, eu tenho a Taesa 4, né, que é a preferencial, mas eu vou, dessa vez, investir na Unity, tá? Para vocês até entenderem como é que funciona uma Unity. Então, eu vou pegar a Taesa 11, que é uma Unity, ele tem duas ações de PN e uma de ON, e aí vai dar uns 30 e poucos reais aí juntando, porque elas estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Nesse caso, a gente comprando essa ação a 30 e poucos reais, sobrou 100 reais lá pra gente, um pouquinho mais de 100, então a gente vai comprar 3 ações da Taesa 11, lá na TAE 11, fracionada. Mesmo esquema, a gente vai colocar a ordem limitada, a gente vai escolher um valor a ser pago. Dá uma olhada no book de ofertas aqui para ver como é que está a cotação. Vou colocar um pouquinho abaixo a cotação, como sempre, né? Então a gente olha aqui o book de ofertas aqui, ó, as ofertas de venda em verdinho e as ofertas de compra em vermelhinho. E vamos colocar aqui, ó, o valor que a gente tem de interesse, a data lá que a gente vai colocar também até o dia seguinte, tá? Como poder correr aí o dia e como a gente colocou um pouquinho abaixo, não dá para colocar no mesmo dia, que pode ser que só no final do pregão, no dia seguinte, que ele vai atingir esse preço, então você não perde a sua ordem aí. E aí a gente vai para efetivar a compra, né? Clica em compra e ele vai confirmar e você vai enviar a ordem de compra. A gente vai dar uma olhada. No meu caso, ele sempre dá rejeitada, porque o meu perfil é moderado. Depois eu vou falar para vocês o suitability. Meu perfil é moderado, ele bloqueia esta ordem de compra. Então eu tenho que entrar de novo na ordem, falar que eu realmente quero esta ordem, eu vou preencher uma informação de que eu quero executar esta ordem, então é por minha conta e risco. Então vocês vão clicar aqui, ó, marca tá ok e reenvia a ordem, né? Quando vocês reenviarem a ordem, ela vai lá de novo, ela vai ficar registrada na B3. Tá? Então agora é só aguardar aparecer a oferta de venda nestes valores aqui que vocês colocaram, tanto do fundo imobiliário quanto da ação, para você ter a sua ordem executada.
Dá uma olhada nas ordens lá, ó. Já tem uma ordem que foi executada da Taesa, então já foi executada. Então apareceu alguém vendendo neste valor aqui e a gente já comprou. Então ele executou a nossa ordem. Está faltando só a do MXRF11 ser executada. Tá vendo? Já aparece aqui para vocês a cotação lá, a compra do seu ativo. Então você já tem na sua carteira este ativo. Tá? Deixa eu mudar o jeito de ver aqui. Eu prefiro esse formato aqui, que você vai olhar os seus ativos, ver qual que é o preço médio e qual que é o preço atual. E acima desses preços, do preço médio, que ele vai fazer o seu cálculo de rentabilidade. Se você tem rentabilidade na variação do valor dessa ação ou não, você está perdendo ou você está ganhando. Pode ver que já está aparecendo lá Taesa 3. Lá, como eu falei para vocês, ó, demorou um pouquinho, mas já adquiriu também o MXRF11. Então temos 20 cotas aí, já tem o preço médio, já deu uma valorizadinha um pouquinho no MXRF11. Então, você já ganhou um pouquinho de dinheiro já só com essa compra aí. Agora é só aguardar o mês seguinte para você receber os seus dividendos do MXRF11 e da Taesa de acordo com o calendário de pagamentos de dividendos. Bom, pessoal, é isso. Agora a gente só vai fazer o acompanhamento da nossa carteira, tá? E de mês em mês fazer aqueles aportes mensais de R$300. Tá? E aí, conforme for tendo variação, algumas coisas que vão acontecendo com a nossa carteira, eu vou publicando para vocês aqui, explicando, para vocês irem entendendo como é que ela faz a variação. Tá? O importante é vocês terem escolhido os ativos que vocês têm preferência, depois de fazer a análise que vocês fizeram, porque dependendo do que vocês pretendem com esses ativos, é a forma que vocês vão investir. O que eu mostrei aqui para vocês é a forma que eu invisto, porque, como eu disse para vocês, eu estou pensando numa carteira previdenciária. Então, estou pensando lá na frente para quando eu parar de trabalhar, eu ter rendimentos com essa carteira passiva. Aí continuar reinvestindo, óbvio, né? Não vou parar de reinvestir. Tá? Quanto mais eu reinvestir, mais rendimento eu vou ter também no futuro. Então a ideia é continuar mantendo os reinvestimentos para a gente continuar recebendo mais dividendos, tá? Vendo esse bolo crescer. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas de tudo que eu passei aqui nos 4 vídeos para vocês, só colocar nos comentários aqui. E desejo que vocês consigam implementar tudo que eu expliquei para vocês aqui, para vocês conseguirem ter um futuro melhor.